Agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Mas lembre-se, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Amém. Aí, passando pelo vale da sombra da morte, a lama da morte ainda vale. Mano, não importa quanto tempo passe, vidas não se pagam, então não se calem. Me diz quanto vale a causa do pobre. O sistema tá brincando de pegar a vareta. O dele que tem missão de nos tirar do jogo. É o mesmo que nunca treme quando a cor é preta. É vareta preta, virando o jogo. Só que dessa vez eu vim fazer tremer. Gente que fala, mas não sabe nem metade do que fala. Nem sempre aquele que fala de fato tem algo a dizer. Eu tô pouco me lixando pro seu TCC, que romantize e menospreza. Vivência da favela, roubando lugar de fala pra se autopromover. Vivência na causa é currículo, sem ela que nada é legítimo. Equidade é a conta primária, bem mais necessária que for algoritmo. Na era do cyberpolítico, no seu pé de guia eu sou... Começamos este segundo ensaio do nosso segundo módulo de nossos ensaios para a profecia hoje. Com esse vídeo que nós vimos um trechinho que é de tirar o fôlego. A gente fica pensando, e é uma profecia, um alerta sobre a realidade a partir de um olhar atento de quem vive e sofre em seu corpo incontáveis injustiças. E é impressionante, Paulinho, diante do grito profético que nos traz o MC César, não há como não examinarmos nossa consciência, revisitarmos nossos valores, nossas palavras, nossa maneira de pensar e de agir. E olha que a gente só viu um trechinho. E aí fica o convite para retomar o vídeo, para ver na íntegra no canal do MC, né? E para acolher esse convite, a conversão, a mudança de mentalidade, de rota na vida. E é nesse espírito, né, com essa disposição de acolher a palavra e de aprender com os profetas e profetisas de nossos tempos e de todos os tempos, que acolhemos também a você que nos acompanha nesta noite, mas também a todas as pessoas que verão este nosso ensaio em um momento posterior. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, para cada um e para cada uma que nos acompanha. Boa noite, minha gente. É uma alegria. Boa noite ou então boa tarde, bom dia, né? Às vezes as pessoas assistem em outro momento. E é muito interessante, Niva, esse trechinho, e aí eu também recomendo, você recomendou, eu recomendo mais uma vez, que as pessoas possam ir lá assistir. Muito importante, muito, muito, muito atual aquele vídeo. E eu acho que faz bem que a gente assista. Mesmo que alguém diga assim, mas esse ritmo não é o meu favorito. Mas existe tanta beleza ali, tantas lições que a gente pode tirar, e ele toca em temas atuais e muito fortes, muito pungentes, como a questão dos crimes ambientais da Vale, em Mariana, Brumadinho, por exemplo, né? Também algumas das múltiplas faces do preconceito racial, o racismo, que é elemento estruturante em nossa sociedade, a denúncia da apropriação cultural por parte daquelas e daqueles que usam a causa dos pretos, mas também de tantos grupos marginais para se promover a destruição do nosso patrimônio cultural, do meio ambiente e de tantas vidas que são ceifadas. O falso discurso de quem se diz a favor da vida, mas pratica a indiferença em face à injustiça que produz morte em larga escala. Sem equidade, não há justiça. E é a causa da justiça e da vida que nos reúne aqui.
nesta noite, neste dia, nesta tarde. E por isso, mais uma vez, acolho carinhosamente a cada pessoa que se dispõe com coragem a fazer esse caminho conosco nesse dia de hoje. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais este encontro. Esse vídeo nos provoca e nos convoca. Eu, sinceramente, já vi várias vezes e sinto a necessidade de ouvi-lo outras tantas vezes. E convido aqueles e aquelas que assim desejarem retomá-lo, né? E comentem também aqui, né, nos comentários do nosso ensaio, no próprio canal do MC, em nosso grupo de WhatsApp, né? A sua participação é muito importante. Falando nisso, quem ainda não se inscreveu em nossos ensaios, clica no link aqui na descrição do vídeo, se inscreva para garantir o certificado ao final do curso. E quem já se inscreveu, não deixe de assinar a lista de frequência. Este segundo módulo dos ensaios para a profecia hoje, é uma continuação do primeiro. Nós caminhamos dentro da metodologia ver, julgar e agir. Embora, como o Rose também explicou na semana passada, nós preferimos o tema ou a palavra iluminar, né? E nós começamos com esse vídeo no qual vemos inúmeras referências à Bíblia, né? E o MC, ele olha para a Bíblia, mas de uma forma crítica, de uma forma existencial. Ele lê na Bíblia sua própria vida, identifica-se com o sofrimento dos injustiçados, chama a conversão, questiona os valores dos que agem injustamente, e isso tem tudo a ver com o nosso ensaio de hoje, que tem como tema a passagem do ritualismo, né, de uma religião meramente virtual, à fé profética, a fé engajada, a fé comprometida com a vida. Niva, e como esse tema é atual, né? Muito sério, muito importante, e nós devemos sempre nos perguntar a forma que nós vivemos em relação à nossa prática, aliás, em relação à nossa relação com Deus, na prática, como que ela se dá. E muitas vezes nós corremos o risco de estar numa relação muito ritualística, muito mecânica, e às vezes até mesmo como que uma relação mágica. Para nos ajudar, então, hoje, neste dia, a superarmos, né, uma vivência que é somente ritual da religião e passar para uma prática profética da fé, vale a pena recordar como os povos da Bíblia fizeram também, lá atrás, esta passagem de uma religiosidade ritualística para uma fé profética. Não é isso, Niva? Isso mesmo. E além de olhar a experiência, a história dos povos da Bíblia, neste ensaio vamos conhecer experiências como a do Grupo Flor de Manacá, lá de Maceió, da Igreja Batista do Pinheiro, né, realizada sobretudo pelas mulheres. E vamos ter a alegria de receber a Rabina Ida Katz, que é membro do Centro Israelita de Pernambuco, e, claro, nosso querido irmão Marcelo Barros, que vão nos ajudar a refletir sobre essa necessária passagem de uma religiosidade ritual para uma fé profética. Olha, Niva, tá prometendo este ensaio, viu? Tô aqui na expectativa já, e eu acho que tá todo mundo ansioso para ver essas experiências, não é? Então, Niva, quando você falou de fazer a passagem de uma religiosidade ritualística para uma fé profética, e eu fiquei pensando ainda, mas nas religiões existem rituais variados, e as celebrações fazem parte da prática das religiões. As mais diversas religiões, todas elas têm práticas. E aí eu pergunto, né? Quer dizer que a gente não deve participar dos rituais? E é claro que não é isso que estamos dizendo nessa interrogação. A gente está falando uma outra dimensão, na dimensão que os rituais fazem parte das nossas religiões e elas, essas práticas, esses rituais, eles têm um papel fundamental, muito profundo para nós, porque eles nos ajudam a nos conectar
nos conectar com as experiências originárias que estão na raiz, na essência da nossa tradição religiosa, com os nossos antepassados que testemunharam, que vieram antes de nós e viveram essa mesma fé. Além, é claro, de também nos ajudar a celebrar a nossa vida concreta, buscar forças para nossas lutas de libertação e se alegrar com as conquistas do dia a dia. Mas a gente não pode ficar somente na celebração. É bom festejar. A festa é muito boa, mas é preciso dar o passo. Quer dizer, é preciso ir além para concretizar em nossas ações cotidianas aquilo que nós celebramos. Não é isso, Niva? Isso mesmo, Paulinho. Você me fez lembrar da experiência que as nossas companheiras de Maceió realizam, motivadas pelo testemunho das mulheres da Bíblia. E eu convido, né, a você, Paulinho, e a cada um de vocês que nos acompanham a ver esse pequeno vídeo que comemorou os 10 anos do Grupo Flor de Manacá. Flor de Manacá tem muito em comum com as mulheres da Bíblia, com as mulheres nordestinas e com todas as mulheres. Resistência, capacidade de sobreviver e reproduzir-se em condições difíceis, mantendo a beleza das cores, tudo isso traduzido em uma bela floragem de cores brancas, rosas e lilás. Flor de Manacá, 10 anos já de história e de caminhada, 10 anos de mulher, Bíblia e Nordeste. Reler a Bíblia, fazer descobertas, usando a teologia feminista, usando a leitura popular da Bíblia, a hermenêutica feminista da Bíblia, nós fomos fazendo muitas descobertas. São 10 anos dessa trajetória de mulheres buscando reler a Bíblia, buscando encontrar uma Bíblia que não seja tão violenta, tão machista, tão opressora para as nossas vidas. A gente, né, ficou conhecendo o quanto que Deus sempre se revelou para homens e mulheres na Bíblia. Não só para os patriarcas, mas também para as matriarcas, grandes mulheres, grandes juízas, direito igual, criado no mesmo tempo, mulher, homem, criados no mesmo momento, no mesmo intento, no mesmo amor, criados do mesmo fôlego de paixão de vida. Flor de Manacá, ele significou como uma espiral lá em casa, porque ele afetou não só o meu esposo, uma nova visão, né? Meu filho, minhas filhas, entendeu? Uma nova visão minha, questão dos direitos que eu tenho, sobre o meu corpo, sobre ser mulher, a minha construção. O nascedouro dessas descobertas, desse caminho, né, dessas conquistas, nasceu aqui na Bíblia. A Bíblia é a mentora dessa caminhada nossa, do Grupo Flor de Manacá. Nós fomos descobrindo cada camada, cada descoberta. Eu até costumo dizer que nós fomos ouvir as vozes silenciadas das mulheres na Bíblia, por esse sistema patriarcal e opressor que nós descobrimos na Bíblia. Era um novo momento para a gente se reconhecer como mulher, como cristã, o nosso corpo. Tudo aquilo foi modificando. Ser mulher, estar no Nordeste, estar com a Bíblia, estar com mulheres. Estar entre nós e pensar o nosso Nordeste, o chão que nós pisamos, as lutas que travamos, as batalhas que enfrentamos. A mulher que muitas vezes, solteira, cria seus filhos com a ajuda de quem? Umas das outras.
se dando as mãos e encontrando outras que também resistem, outras que também são apoio e outras que muitas vezes são o esteio da esperança. Nós, flores de Manacá, mulheres resistentes, estamos a encorajar as nossas vidas e as vidas de tantas outras mulheres, não só na nossa comunidade, mas para além da nossa comunidade, com nossa visão do reino de Deus para nós também mulheres. Grupo Flor de Manacá, há 10 anos, a nossa resistência, a nossa luta e a nossa esperança sendo alimentada e sendo cativada umas pelas outras e pelo Deus que nos criou. O amor repartir as forças juntar, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Mulher, Bíblia e Nordeste. E dá uma vontade de compor essa roda com essas mulheres lindas, com essas mulheres que descobriram na religião também um espaço de reflexão, de tomada de consciência, de tomada da própria história, né, com as mãos. É muito bom celebrar com elas esses 10 anos, dá vontade de ser uma flor de Manacá também, e é uma iniciativa que nos enche de esperança. E vamos ouvir também uma palavra de Yassandra Ali, do Conselho do Povo de Terreiro. Ela deu um depoimento em um ato que aconteceu em maio deste ano, cujo título é Minha Fé é Antirracista. E vamos nos deixar tocar pela profecia que esta mulher nos traz. Ao ori de cada uma e de cada um, e saudando o Senhor do dia, que nos cubra com seu manto. Estamos aqui, nesse 14 de maio, para falar de uma violência que se perpetua desde que, em 1888, no dia após a abolição inacabada da escravatura no Brasil, a sociedade brasileira colonialista, perversa e hipócrita, condenou a maioria da sua população a viver sob a égide da violência estrutural, que funda os ditames da opressão e das desigualdades sociais, que até hoje, em pleno século XXI, permite que o braço opressor do Estado ceife vidas negras, como se estas não importassem. Nós estamos cansados de falar em luta por um país justo, por uma pátria amada e gentil, por uma solidariedade que não nos atinge, pelo fato de, historicamente, terem nos arrancado do berço humanidade e nos despojado de nossa dignidade de sermos o que somos. Um povo que deu seu sangue e suor para construir esse país, para amamentar filhos que não saíram de nossos ventres, em detrimento do alimento aos nossos próprios filhos, para resistir até aqui, sem deixar de lutar pela preservação do legado de sabedoria das nossas ancestrais. Nós estamos cansados de assistir todas as comoções pelas vidas que são ceifadas fora do Brasil, mas que não vimos a mesma comoção pelas vidas que têm sido ceifadas no solo brasileiro. Nós estamos cansados de ouvir vozes da mídia que justificam as chacinas com o argumento de que as pessoas tinham antecedentes criminais.
mas não falam no mesmo tom quando filhos da elite cometem crimes contra a vida e a dignidade dos povos indígenas. E aqui me curvo à sabedoria dos povos originários da Amazônia, a Amazônia tão vilipendiada pela ganância do capitalismo e pela ação de um governo genocida que quer destruir nossas origens, vender nossas riquezas, cuja flora e fauna constituem a maior racista. Biodiversidade do mundo. E nossa fé, a Amazônia, que pede socorro pelo direito de viver. Axé. Nós estamos cansados de ouvir clamor a um Deus branco que dizem estar acima de tudo e justificam a perseguição aos terreiros da tradição de matriz africana e afrodiaspórica. E aqui quero humildemente reverenciar a mãe Gilda, que morreu por conta da intolerância religiosa e ainda hoje sofre racismo religioso, mesmo depois do seu retorno ao lar dos ancestrais. Nós estamos cansados de ouvir o grito de dor de mães que perdem seus filhos pela violência policial. E nosso grito está entalado na garganta, embaixo de botas que sufocam o nosso pescoço, em frente aos fuzis cujas balas atingem nossos corpos pretos. Mas haveremos de soltar o grito que liberta, que emancipa, que anuncia possibilidades de mudança na realidade cotidiana desse povo que move esse país, num intenso desejo que sejamos novamente uma nação respeitada no mundo inteiro. Por isso, nossa fé é antirracista, nossa fé é propositiva e consiste em lutar com urgência absoluta contra o extermínio do povo negro, lutar contra as diferentes formas de violência às quais estamos expostos. Nossa fé é antirracista e nos posiciona frente à nossa história, frente ao nosso projeto de vida em comunidade, frente à luta pela manutenção de nossas tradições, e pelo nosso direito a vivenciá-las, nosso direito intrínseco à nossa existência e ao nosso modo de estar e de ser no mundo. Nossa fé luta pela preservação dos ambientes, dos territórios material e imaterial, da preservação das matas, das florestas, das águas, dos espaços que nos são sagrados. Nossa fé é pela defesa da democracia, do direito de nossas crianças crescerem, de lutar pelo futuro da juventude negra e das periferias. Futuro que se inscreve no presente e está ameaçado por um projeto com característica de desterritorialização de corpos e destruição dos sonhos e das utopias. Nossa fé é antirracista e está subscrita na energia criadora de Iemonjá, Senhora dona do pensamento, a grande mãe cuidadora de toda a humanidade, que nos abençoa cada vez que nos unimos nossas ideias e caminhamos lado a lado, como hoje, nesse dia 14, harmonizando nossos passos no enfrentamento dos retrocessos das conquistas coletivas. E é por tudo isso que até Oxalá, o Senhor da criação, do pano branco, da paz, vai à guerra. Também vai sair dos terreiros para fazer política em tempos de resistência, diante do desmonte do que foi construído pelo suor, sangue e conhecimento do povo negro. No Brasil, racista não vai preso, como diz Adermal Achogun Moreira. E encerro com um fora Bolsonaro, pois o projeto que ele defende é de uma fé antidemocrática, de uma fé racista. E nossa fé é antirracista. Axé. A gente fica até sem saber o que dizer, depois de tanta sabedoria, tanta força na fala de Assandrile, assim como as mulheres da Flor de Manacá, muita força, muita energia, muito esse axé que a Sandra ali falou. Então, como nos inspiram essas mulheres, também nos inspiram as mulheres da Bíblia a viver essa fé que é engajada na superação do machismo, esse machismo que é tão presente na nossa fé ritualística e que exclui as mulheres nas religiões.
E para a gente continuar, então, essa nossa conversa, nós temos a honra e a alegria em receber aqui conosco a Rabina Ida Katz, diretora religiosa da Congregação Israelita de Pernambuco. Rabina Ida, seja muito bem-vinda ao nosso ensaio. Você que representa para a gente a tradição religiosa do povo de Israel, que muitas vezes precisou superar o ritualismo religioso e até mesmo o legalismo para redescobrir a sua fé profética de uma maneira bem concreta. E aí eu pergunto, Rabina, iniciando esta nossa conversa, como o povo de Deus foi descobrindo essa passagem? Quer dizer, de uma fé ritualística, às vezes legalista, para essa fé profética. Boa tarde, agradeço muito o convite, estar aqui. É sempre muito bom estar no meio dos nossos irmãos. E quando a gente percebe que todos nós estamos falando mais ou menos a mesma língua, estamos todos seguindo a mesma ideia, isso é muito gratificante. Eu queria também dizer que eu não sou rabina, eu sou ainda estudante de rabinato. O rabinato é um caminho muito longo, que eu só estou começando e sempre parando para poder aguentar o dia a dia da família, mas um dia eu chego lá, um dia eu vou fazer jus a esse título, mas por enquanto eu só sou estudante. O judaísmo, como você falou, é uma das religiões mais antigas que a gente tem. E ela é tão antiga porque ela sempre foi uma religião que se transformou. Uma religião que nasceu transformando e que ao longo do tempo viu a necessidade de se transformar para poder continuar existindo. Então o judaísmo, ele surge como a primeira religião a não cometer sacrifícios humanos. Então a primeira transformação do judaísmo é transformar os sacrifícios humanos em sacrifícios animais, que para a gente pode parecer absurdo, mas que para aquela época era algo extremamente inovador. Quando o povo judeu sai do Egito, né, com Moisés liderando, e a gente recebe as tábuas da lei de Deus, naquelas tábuas se dizia como esse ritual de sacrifícios deveria acontecer. E durante os 40 anos que os judeus eles peregrinam no deserto, antes de chegar a Canaã, eles cumpriram esse ritual em um templo que foi construído, e era um templo ambulante, digamos assim. Então, existia a arca onde estavam as tábuas da lei, e que isso, cada vez que os judeus se locomoviam, era locomovido para que se pudesse manter o ritual, até que se chegou realmente em Jerusalém, onde foi construído o templo. E as festas, existem dentro do judaísmo 3 festas, são 3 festas da peregrinação, que eram festas que as pessoas que não moravam em Jerusalém iam para Jerusalém e faziam aqueles sacrifícios. Os sacrifícios aconteciam 3 vezes ao dia, tinham os dias certos dos sacrifícios, e todo o judaísmo, ele vivia naquela época em torno desse templo. Só que o que acontece é que a gente sabe que o templo é destruído, e o povo judeu ele vai para a Babilônia. E como o judaísmo pode continuar existindo, se o seu ritual, que era todo construído em torno daquele templo, e o templo não existe mais, então o judaísmo vai acabar? Não. Então, quando os judeus chegam na Babilônia, entre a destruição do primeiro e o segundo templo, eles resolvem trocar esses rituais de sacrifício por momentos de reza, de louvação. E aí surge o que se chama o judaísmo sinagogal. Mas os judeus voltam para Jerusalém, e o templo é reconstruído. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar para os sacrifícios. Então existe inclusive um momento em que as pessoas dizem, sim, mas como é que vai ser? Vai ser sacrifício de novo? Ou não? Alguns judeus eles não retomam a questão dos sacrifícios, eles continuam apenas com as rezas, com os estudos, outros não retomam o sacrifício. Mas o templo é novamente destruído, e os judeus são empurrados para a diáspora. Os judeus saem de Jerusalém, vão dominar o mundo, vão para todos os lugares, né, ali da Europa, África, mas não tem mais o templo para a gente fazer os sacrifícios. E como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente volta para aquela questão do judaísmo sinagogal. E aí, eu acho importante trazer aqui, porque a sinagoga ela não veio para substituir o templo. Ela não veio para que fossem feitos rituais conforme está prescrito na Torá. Não.
A sinagoga é um local em que a gente se encontra em comunidade, e a gente reza, e a gente estuda, e a gente celebra. Mas a gente não faz mais sacrifícios. Aquilo foi uma etapa que foi superada da nossa religião. Existe ainda hoje em dia algumas discussões que dizem, não, e se for reconstruído o terceiro templo? E aí, como é que vai ser? E eu gosto muito de dizer que eu sou contra a construção do terceiro templo, se o terceiro templo tiver em volta dele a ideia de voltar a sacrifícios animais, porque eu acho que a gente já superou isso, a gente já está no momento da humanidade, do conhecimento e do saber, que não cabe retornar aquilo. Então, o judaísmo, ele se construiu dessa forma, ele se construiu, se lembra quando eu falei a história do rabinato, que é um processo muito longo, é porque em torno da sinagoga a gente se reúne para estudar, para ler a Torá, para discutir as regras, as éticas, tudo isso. O judaísmo é muito mais isso do que aquele sacrifício. A gente está muito mais à frente do que era aquilo. E isso é a história do judaísmo. É sempre se adaptar para essas novas realidades. Sempre se adaptar numa construção. É sempre um passo à frente. Então, ao longo de todo o período que a gente teve na diáspora, os judeus foram perseguidos. A gente não podia ter templos que fossem reconhecidos como templos. Durante a Inquisição, os judeus, a gente sabe a história aqui dos cristãos novos, aqui em Pernambuco, principalmente, onde tem a primeira sinagoga do hemisfério sul e das Américas, os judeus, eles passaram a seguir a sua religião, mas escondida, utilizando subterfúgios para que aquilo não aparecesse, porque o judaísmo não podia ser vivenciado em sua totalidade. Durante o Holocausto, também. Então, se o judaísmo tivesse continuado como uma religião que acontece dentro do templo, ele já teria deixado de existir há muito tempo, porque os templos não podiam existir. Então, o judaísmo ele se transformou num encontro de pessoas que estudam a palavra de Deus, que estudam a Torá, que estudam os códigos de ética, sempre buscando uma melhora. Hoje em dia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tomou muita força o movimento reformista, que é o movimento do qual eu faço parte no judaísmo, que é um movimento que fala que o judaísmo, ele mais do que a reza, ele deve sempre ver o tikkun. E aí eu quero só dizer assim, não é que diz que não tem reza, a reza ela é muito importante. A reza, para mim, ela é como se fosse um mantra. Quando eu chego na sinagoga e eu começo a rezar, aquilo me traz para um lugar em que eu possa realmente me conectar com o meu coração, com o meu divino, com aquilo que o judaísmo realmente prega. Então, eu vejo a reza assim como esse esquente da alma, digamos assim. E o judaísmo, ele tem uma reza que a gente sempre repete, uma frase que a gente sempre repete, que é o Ledor Vador, que é de geração em geração. Então, quando os judeus saíram do Egito, existe uma reza que diz que de geração em geração você contará o que aconteceu, para que você nunca esqueça. Então, essas rezas, elas visam também esse ledovador, você lembrar toda a história, porque, veja, a gente só está aqui porque foi tudo aquilo. Então, eu acredito que a reza tem isso, a reza me conecta aos meus antepassados mais antigos que existem. Então, essa reza, para mim, ela é importante nesses dois sentidos, como uma tradição que me vincula ao meu passado, um esquente da alma, e principalmente, tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que sempre no Shabat existem algumas rezas, e eu sei que naquele momento, não sou apenas eu que estou rezando aquilo, todos os judeus, todas as pessoas que comungam das mesmas coisas que eu acredito, naquele momento estão fazendo aquela mesma reza. Então, eu acho que esse ritual, ele precisa ser respeitado e preservado e cultuado como, para mim, um esquente da alma, como uma lembrança de toda a nossa história e como uma conexão com todos aqueles que estão nesse mesmo momento, nesse mesmo plano que eu estou. Então, a reza deve continuar. No entanto, o judaísmo reformista, ele trouxe muito mais a ideia do tikkun. Ele diz, tikkun é a cura, é a melhora. Então, todo judeu nasce, todo judeu não, toda pessoa nasce para melhorar. A gente vem para a Terra, a gente está aqui para poder consertar alguma coisa. Então, tikkun é o conserto. Então, primeiro eu tenho que fazer o tikkun anefesh, que é o conserto da minha alma. Todo mundo tem alguma coisa que pode melhorar. Mas, além de eu melhorar a minha pessoa, eu tenho que melhorar a minha comunidade. Então, é o
tikkun da comunidade, e o tikkun olam, que é a cura do mundo. Então, eu vim para a Terra para curar o mundo. Isso significa que eu vou descobrir uma fórmula mágica que vou curar o mundo? Não. O simples fato de eu botar uma pedrinha no lugar certo, aquilo pode estar ajudando o mundo em outra direção e na melhora daquilo tudo da nossa sociedade, na nossa comunidade. Então, para o judaísmo reformista, o ritual existe, mas o que se busca mesmo, a verdadeira obra que a gente deixa na Terra é o tikkun, é a melhora, é a cura da gente, da nossa sociedade, da nossa comunidade e do mundo. E eu acredito que é isso que a gente está falando. Não adianta eu passar o dia todo na sinagoga rezando e de noite sair e não ver a outra pessoa, não respeitar a outra pessoa, não enxergar o que tem no mundo que eu posso melhorar. Então, essa é a ideia do judaísmo que eu sigo, do judaísmo que eu acredito, que é que a gente sempre tem que estar transformando. Pode ser que daqui a 30, 50 anos esteja aqui outra pessoa dizendo, olha, antigamente a gente tratava disso, mas hoje é isso. Eu acredito que a gente tem que sempre estar aberto para que nossa religião, nossa crença, nossa fé, ela exista de acordo com o que é necessário naquele tempo e sempre buscando uma melhora e uma evolução. Que coisa mais linda. E eu tenho a alegria de poder dizer que foi nessa luta pela melhora do mundo, foi em atos interreligiosos, buscando uma vida plena para todos, que eu pude conhecê-la e posso conhecer um pouco também da sua luta, da sua atuação para realizar essa cura, não é? Que você assume como parte, como algo fundamental da sua fé. E é muito bom ouvi-la, é muito bom conhecer um pouco mais sobre o seu povo, sobre o judaísmo. E nós vimos há pouco também outras experiências, né, de mulheres cristãs, como as meninas do Flor de Manacá, como o desabafo, mas também a palavra forte de Sandra Lee. E você também é uma dessas mulheres fortes e referência, não só para o seu povo, né, mas para todos e todas nós. E eu pergunto a você, eu peço, né, eu gostaria de saber de você, como mulher, né, como judia, como religiosa, que também deve enfrentar o machismo, que está presente na nossa cultura, mas também está presente nas religiões. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de ser mulher na cultura judaica. Eu confesso que até conhecer você, eu não sabia de rabinas, não é? Eu não conheço muito, eu confesso. A gente sempre tem a imagem do rabino, né? Mas eu gostaria de que você nos ajudasse a conhecer mais, falasse da sua experiência e pudesse também dizer como as mulheres podem contribuir para a superação, né, do patriarcado, né, desse ritualismo marcadamente machista, não sei se da sua religião, mas presente em muitas religiões. Olha, eu também, até algum tempo atrás, eu não conhecia esse lado do judaísmo. Em 2004, através de um curso, eu comecei a entrar no movimento reformista e foi lá dentro que eu descobri isso e acabei me debruçando e comecei a estudar. E eu gosto muito de brincar, dizendo que o judaísmo ele é muito feminista, basta a gente saber como é que lê. A gente tem que lembrar que a história que está na Torá é uma história que foi lida e interpretada por homens, e isso faz com que a gente, às vezes, tenha essa visão. Claro, tem trechos que é difícil justificar, a gente tem que lembrar o momento social que aquilo está sendo falado, mas veja só, a gente tem 3 patriarcas e 4 matriarcas. O rei Salomão, ele era rei e ele tinha 300 esposas, ou seja, eram 300 rainhas. A gente tem profetas e profetisas, a gente tem juízes e juízas. Numa escala muito menor, sim. Por quê? Porque dentro da sociedade daquela época, a mulher tinha uma outra função, né? Mas mesmo assim, a fala das mulheres ela é muito presente e quando você lê a Torá, o Antigo Testamento, você vai ver que grandes momentos de mudanças vieram através de mulheres.
e que, às vezes, os patriarcas, eles agiam de acordo com aquilo que suas consortes haviam falado. Então, eu acho assim, a gente tem que sempre lembrar o momento em que aquilo foi lido, o momento em que aquilo foi falado, e passar um filtro naquilo. O judaísmo, ele era uma religião que era transmitida de pai para filho, no entanto, a gente sabe que em um determinado momento passou a ser uma religião que era transmitida através da mulher. Então, durante muito tempo era judeu quem era filho de mulher. E cabia à mulher educar seu filho dentro do judaísmo. Então, eu como mulher, como mãe, eu acho que essa maternagem, esse ensinar, esse transmitir, ele é fundamental. Então, numa religião que quem ensina para as crianças o início da religião é a mulher, não pode ser uma religião machista. Ela vai ser machista a partir do momento em que a mulher falar de forma machista. Sabe aquela história que a gente vê hoje em dia? Não ensine sua filha a botar uma saia mais longa, ensine seu filho a respeitar. Então, eu acredito que dentro do judaísmo, o que precisou foi exatamente mudar essa visão, e que é um processo que a gente ainda está fazendo, não é? Então, é uma construção. Outra coisa que eu achei muito interessante, sabe, Niva, nos meus estudos, é que, na realidade, em 1934, já existia uma rabina chamada Regina Jones, que foi ordenada na Alemanha e que morreu em Auschwitz. Então, o judaísmo ele já estava andando, caminhando para uma transformação, para uma religião menos machista quando teve a Segunda Guerra Mundial. Então, ali a gente teve um break, de fato. Voltamos algum tempo depois, mas já existia uma rabina em 1934. Então, já se caminhava. Eu gosto muito de sempre falar, e eu me lembro que a gente, quando se encontrou naquele ato da última vez, eu sempre falei, para o judaísmo, cada pessoa é uma centelha divina. Cada pessoa é uma oportunidade de mudança, de conserto, independentemente do sexo, independente de orientação sexual, independente de qualquer coisa. E dentro do judaísmo, a gente vem sentindo esse caminho, a gente vem sentindo esse crescer. Então, hoje em dia, a gente já tem rabinos gays, rabinas lésbicas, a gente tem rabinos trans, porque não interessa o que nada, o que interessa é a centelha, é aquele divino que tem dentro de mim. E esse é o caminho que a gente tem que fazer. Ida é fácil? Não, não é fácil. Ida, você acha que já chegou onde tem que chegar? Não, de forma alguma. Mas a gente está caminhando. E eu acho que quando a gente está aqui falando, a gente está abrindo a mente para as pessoas que estão vendo, é que a gente está realmente abrindo. É aquilo que eu digo. A gente está falando aqui e as mães vão parar e pensar, poxa, realmente, eu posso mudar o meu filho. Existe uma frase que parece que foi Clint Eastwood que falou, eu não quero deixar o mundo melhor para o meu filho, eu quero deixar filhos melhores para o mundo. E eu acho que a minha fé, o que eu quero é isso. Eu não tenho como curar o mundo todo, mas eu tenho como deixar 3 boas sementes para o mundo. E isso não apenas na questão de machismo e feminismo, na questão racial, na questão de tolerância, na questão de empatia. Eu acho que cada mãe que cria o filho, ela é uma grande máquina de mudanças, e isso me impede de achar que o poder esteja na mão dos homens, o poder está na mão das mulheres. Ida, que coisa linda. Eu acho que eu posso dizer, pela alegria que eu vejo também no rosto de Niva, que a sua fala nos enche de alegria, né? E essa sua última fala, cada pessoa é uma centelha divina. Isso chega muito forte na gente. Isso é muito bonito. Então, obrigado, muito obrigado por nos trazer essa dimensão, por falar do Tikkun, que é lindo isso, né, Niva? Que coisa boa. Então, sua partilha nos motiva a pensar, né, a quebrar esses tabus que existem para nós vivermos concretamente a nossa fé. E aí nós queremos agora, para nós avançarmos também nessa nossa conversa, chamar o nosso irmão, Marcelo Barros, que também vai nos ajudar, assim como essas tantas mulheres que estiveram conosco,
a pensar, a refletir este tema tão antigo, mas que acontece também num clima de emergência, de urgência. Então, seja bem-vindo, irmão Marcelo. E aí nós vimos aqui com a Ida como o povo de Deus foi superando esse ritualismo religioso, e eu fiquei muito feliz em ouvi-la, Ida. Essa história que eu realmente não conhecia, então para mim está sendo uma noite excelente. Então, e foi superando, o povo de Deus foi superando esse ritualismo religioso, e essa superação que nós também encontramos no pronunciamento da Yassandra Lee, na experiência das mulheres do grupo Flor de Manacá. Quer dizer, elas estão lendo textos que sempre estiveram aí, mas é uma leitura nova. Eu acho isso muito bonito, né? É uma coisa assim, é fantástico. Não está lendo outra coisa. É o que sempre existia, né? A leitura é diferente, os óculos, né, são diferentes. E aí, Marcelo, a comunidade de Jesus, ela também foi chamada a fazer uma passagem para uma fé profética. Eu queria, então, te perguntar, como foi que essa comunidade, guiada por Jesus, aprendeu com ele, que vivia, a fazer essa passagem para uma fé profética? Boa tarde, boa noite, Paulinho, boa noite, Niva, boa noite, Ida. Uma alegria grande estar com vocês. Acho que a nossa querida Ida, que é uma mestra para nós aqui no Recife, no Fórum Diálogos, né, do qual ela e eu, e acho que Niva também participamos, e o nosso querido irmão Luca, que é um dos diretores do nosso programa, ela já disse o fundamental. Ela disse uma palavra que eu li de um rabino dos mais importantes do século XX na cultura mundial, eu acho. Ele era norte-americano, Abraham Heschel, um grande rabino. E ele dizia: crer é se lembrar, crer é se recordar. E acho que a gente ouviu isso da Ida agora, né? Crer é fazer a memória de tudo que ocorreu, da vida, da história. E, de fato, a sinagoga, né, o lugar de reunião, o juntar as pessoas, ela é aquilo que nas igrejas cristãs se chamaria liturgia da palavra. Ela explicou bem que não tem sacrifício, tem um culto, mas o culto é o culto da palavra, portanto, é da profecia. Todo culto é profético. Não há mais essa divisão entre ritual e profecia. O ritual é sobre a profecia, é a partir da palavra profética. E acho que nós, cristãos, deveríamos herdar isso do judaísmo. E o cristianismo saiu do seu caminho de origem quando ele foi mais para o lado da antiga religião imperial romana, e os presbíteros e os ministros, que seriam profetas, se tornaram sacerdotes da religião romana, tentando ligar um pouco aqui e ali com algum versículo bíblico. Mas perdeu a raiz. A raiz era a profecia. E aí, Paulo, a diferença não é entre rito e profecia. É entre ritualismo e profecia. Qual é a diferença de ritualismo e de rito? Eu me lembrei agora de uma história. Vocês me fez. Desculpa, eu gosto muito de contar história, né? Mas é rapidinho, é rapidinho. Eu prometo que é rápido. A dona Rosa, que eu conheci, ela viveu 30 e tantos anos com o esposo dela, o João Henrique. E ele faleceu de repente. A dona Rosa ficou arrasada. Ela achava que não dava mais para continuar a vida. Mas a filha dela, se chama Linda,
Minha mãe, a senhora tem que viver em função dos outros, a vida continua, meu pai no céu gostaria que a senhora continuasse. E ela, então, fez um esforço enorme. E vocês imaginam que no primeiro mês, primeiro dia do aniversário do mês da morte do João Henrique, ela recebe da Linda, que mora no outro estado, um buquê de flores com um cartãozinho: a minha querida mãe, na recordação feliz do meu pai. Ela ficou maravilhada com aquilo. Mas que filha maravilhosa, ela está lá em Maceió e lembrou de mim aqui no Recife e ficou felicíssima, emocionada, comovida. E aí ligou para a filha e disse isso. E a moça respondeu: mas minha mãe, isso é uma alegria para mim. E aí, no mês seguinte, um buquê de flores e a mesma mensagem: minha querida mãe, lembrando papai, muito carinho, sua filha Linda. E começou assim, todo mês ela recebia, cada mês ela ficava, mas eu nunca imaginei que minha filha fosse tão ligada a mim e ao pai dessa maneira. Ela lembra todo dia 20 de cada mês, é uma coisa maravilhosa. E um dia as duas se encontraram e ela disse para a filha isso: a minha filha, eu fico impressionada como todo mês você se lembra. A menina disse para ela: olha, eu vou explicar para a senhora, não é que todo mês eu me lembro. É que quando eu passei no Recife, eu paguei a floricultura. Paguei uma vez, paguei quando eu fui. E aí, todo mês, a floricultura manda para a senhora essas flores, com o cartão que eu deixei lá escrito para eles fazerem. Você está rindo, né, Paulinho? Quer dizer, você entendeu que aquilo que para ela era de um simbolismo maravilhoso, perdeu o simbolismo. A filha destruiu o que tinha sido construído. Você compreendeu agora a diferença entre rito e ritualismo? O rito era dar as flores, era uma coisa linda. Mas quando ela disse: eu comprei, deixei pago na floricultura, e a floricultura manda mecanicamente todo mês, acabou. Quantos ritos nossos são assim? Quando minha irmã Mônica tinha um filho, que se chama Rodrigo, de 3 anos, o menino um dia chegou para ela: parabéns para você. E Mônica ficou muito comovida, muito com aquilo. Mas quando o menino tirou a mão de trás das costas e mostrou para ela o que ele tinha trazido de presente, era o que aqui no Recife a gente chama de gia. Vocês conhecem? Uma rã, aquelas rãs cebosas, cheias, né? E ele dizia para mim, menino de 3 anos: tome, esse é o presente. E minha irmã sentia calafrio. O que ela ia fazer com aquilo? Ela disse para o menino: bote ali na grama, venha para cá fora de casa, solte a rã, ela vai ficar mais feliz, para poder tentar que a criança aceitasse e que ela não tivesse que pegar na rã. Quando ela me contou essa história, eu pensei: meu Deus, quantas rãs eu já devo ter oferecido a Deus? Quantas rãs Deus já tem que aceitar? Quantas missas são puras rãs que você diz: tome para você. E ele diz: o que é que eu vou fazer com isso? Então o profeta Oséias dizia, no capítulo 2, no capítulo 6, versículo 6, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E Jesus repetiu essa palavra no Evangelho. O profeta Isaías começa no capítulo 1, dizendo, leiam lá, abram a Bíblia e vejam: odeio os vossos sacrifícios. Quando vos reunis, a fumaça dos vossos sacrifícios me enjoa. Eu quero a justiça. O profeta Isaías, no capítulo 58, num texto que esse vídeo que vocês mostraram no começo recorda, né? Diz: parem o jejum de vocês. Deem comida a quem tem fome.
deem roupa a quem está nu, pratiquem a justiça, e aí vamos conversar e eu converso com vocês. Então, gente, passar de uma religião ritual, ou agora a gente disse ritualista, para a fé profética, é poder viver essa fé que a Bíblia inteira ensina. O Salmo 1, eu me lembro quando eu era jovem, eu dizia, mas por que o Salmo 1 é tão chato? E eu achava chato, sabe por quê? Porque eu abri os salmos esperando que tivesse tu, Senhor, és minha delícia, eu sou teu, tu me pertences, eu pertenço a ti. Mas o Salmo 1 começa dizendo, feliz quem segue a palavra de Deus, é como árvore plantada à beira do regato, né? Então, é uma espécie de ordenação, de orientação, de diz, se você quiser orar, a base da oração é você estar atento à justiça e ao direito. E acho que a Ida nos disse isso aqui muito claro. E aí é com relação ao machismo, ao patriarcalismo, ao racismo, a tudo. Toda a questão da justiça, né? Tá certo. Niva, eu acho que a gente poderia se estender por muito e muito, muito mais tempo, porque tá muito bom isso aqui. Muito, muito bom mesmo. Eu acho muito bonito quando a Ida e você, Marcelo, trazem essa dimensão da memória. O quanto é importante a memória. A gente sentiu isso na fala da Ida e sentimos agora na sua fala. E eu acho que vocês que estão aí em casa, né, de suas casas, de onde vocês estejam acompanhando, também puderam sentir essa importância que a memória tem, a gente olhar para trás para pensar o hoje, mas também para pensar o amanhã. Então, muito, muito obrigado a você, Marcelo, e a você, Ida. Niva. E neste segundo bloco dos nossos ensaios, nós estamos lidando com a iluminação de toda essa realidade profética. E a palavra para iluminar toda a reflexão que iniciamos no módulo anterior não poderia ser outra senão a própria vida, não é? E muito mais do que aquilo que ensinamos ou aquilo que aprendemos, né? Quem chega aqui, de alguma forma, traz a própria vida, não é? É muito forte o que Ida nos trouxe sobre essa cura, né? A cura de si mesma, da própria comunidade, do mundo. É muito forte a palavra do MC César dizendo que sem equidade não há justiça, e é muito forte também o testemunho, né, que nos trazem as flores de Manacá, que reúnem Bíblia, mulher, Nordeste. É muito bonita a palavra de Marcelo, que nos faz compreender essa tão necessária passagem desta religiosidade ritualística para uma fé profética. E eu gostaria de evocar aqui alguém que Marcelo já nos trouxe, né, o Rachel. Ele fala sobre a profecia de uma forma muito bonita, né? Ele diz assim: vocês querem encontrar os profetas? Pois vão às praças, né? Vão aos mercados, né? Porque a profecia, ela lida com a vida, né? Essa dimensão ritual, ela nos alimenta, ela nos como é que eu posso dizer? Ela nos sustenta, ela nos dá força, mas o lugar em que nós realizamos aquilo que a nossa religião nos convida a ser no mundo e a ser para o mundo é na vida, né? É lutando contra as injustiças sociais, contra o sexismo, contra a LGBTQ-fobia, contra o racismo, contra os preconceitos regionais e tantos outros preconceitos que enfrentamos. E eu gostaria de convidar a cada um de vocês que nos acompanha a procurar identificar pessoas ou situações em que essa dimensão do ritualismo
deu lugar ou foi passou, né, viveu essa passagem para uma fé profética. Eu gostaria de convidar que durante toda esta semana nós pensemos nisso, né? E a nível pessoal, o que eu posso fazer de concreto para viver uma fé profética, engajada, comprometida? E eu convido, né, aqueles e aquelas que já têm ideias, que já reconhecem pessoas que encarnam, né, essa passagem, a colocar agora aqui nos comentários do nosso vídeo, aqui no nosso chat, mas também a todos e todas que estão inscritos em nosso curso, né, em nossos ensaios, a compartilhar isso em nosso grupo de WhatsApp. É muito importante. Esse curso, ou esses ensaios, né, como nós gostamos de dizer, ele não é apenas um lugar de escuta, não, é um lugar de partilha. E a participação de cada um e de cada uma é muito importante. Coisa boa. Então a gente agradece mais uma vez a todas essas falas maravilhosas que nos tocam profundamente e que eu tenho certeza que ninguém vai sair deste encontro como iniciou. Aquela coisa que a gente sempre diz, parece clichê, mas não. Algo transformou dentro de nós a partir dessas partilhas maravilhosas que ouvimos hoje. E que assim seja. Então nós agradecemos a cada um de vocês que nos acompanharam nestes ensaios. Nos deixemos ser transformados. Eu acredito que vocês estão aqui é porque vocês estão se deixando ser transformados. Então, nos permitamos viver a partir de nós essa transformação. No próximo encontro, na próxima semana, de hoje a 8, nos encontraremos para o terceiro ensaio deste segundo módulo, do ensaio, né, dessa prática de ensaiar a profecia hoje. Então, vamos concluir este nosso momento com uma canção. Então, deixemos-nos embalar por esta poesia. Um abraço em todas, em todos, em todes, e até semana que vem.